Deus te abençoe e hoje estamos indo para o último dia de reflexão a respeito do livro de Eclesiastes. E na meditação de hoje falaremos sobre os capítulos 10, 11 e 12. O capítulo 10, em sequência às reflexões de Salomão a respeito da vida, nos traz alguns de seus pensamentos a respeito da existência. Nos primeiros versículos, ele reproduz um pensamento que lá no Novo Testamento encontraremos algo similar. Salomão diz: assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Ou como diria no Novo Testamento o apóstolo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Consciente está Salomão de que a pouca insensatez destrói reputações, histórias de uma vida, sabedoria e honra. Também diz Salomão que se uma autoridade se ira contra você, não abandone seu posto. Ou seja, ainda que seja uma autoridade a se irar contra você, não retroceda. Não se esconda, não fuja. Também refletindo sobre a vida de Salomão, trabalhar com machado sem corte exige mais esforço. Então afia a lâmina. Parece algo óbvio, mas o que Salomão está dizendo é: mantenha a lâmina afiada do seu machado. Esteja pronto. Esteja sempre à frente naquilo que você faz. Busque ser o melhor, faça com excelência. Busque os atalhos que somente o conhecimento, somente o crescimento e a maturidade podem dar. Invista na sua relação com Deus. Invista em você. Ainda falando sobre investimentos, Salomão nos traz uma lição que muitos dos gurus de investimento hoje reproduzem. Ele diz no capítulo 11: invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Esta é uma das lições mais básicas de investimentos nos dias de hoje. É o velho e conhecido: não coloque todos os ovos em uma cesta. Ou seja, diversifique seus investimentos. Diversifique as energias que você coloca sobre as coisas que faz na vida. Saiba que existem vários riscos que você desconhece e é importante perceber que, ao diversificar, ao colocar opções, ao não ter somente um foco de existência e um foco de investimento de tempo, de recursos, você terá menos dissabores na vida. Também diz Salomão que quem espera condições perfeitas não faz nada. O velho e bom, o bom é inimigo do ótimo. Muitos esperam o momento em que tudo estará perfeito, em que tudo estará encaixado, em que a vida será adequada para fazer algo que eu preciso fazer, em que os problemas estarão resolvidos para que eu possa assumir um ministério, em que a minha vida estará completa e assim eu poderei fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Não espere condições perfeitas, senão você correrá o risco de não fazer nada e o tempo passar. Também diz Salomão que, assim como o caminho do vento e o crescimento do bebê no ventre, é impossível entender as obras de Deus. Ainda que a ciência tenha se desenvolvido bastante e o conhecimento que temos hoje é muito superior ao que Salomão, no século 8 a.C., detinha a respeito do crescimento de um bebê no ventre ou do caminho do vento, ainda podemos compreender quando ele diz isso, sabendo que é inescrutável compreender as obras de Deus. Por isso nos rendemos a elas
e ao Senhor, Criador dos céus e da terra, em sua infinita sabedoria, sabendo que não podemos compreendê-lo completamente. Ainda do ponto de vista de sua avaliação pragmática sobre a vida, no capítulo 11 de Salomão, lembre-se, haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Essa visão até pessimista da vida também traz um quê de realidade. Todos nós sabemos que houveram, que há e que haverá dias sombrios em nossas vidas. E compreender a vida a partir dessa perspectiva nos traz ao chão das coisas, nos dá a compreensão da nossa limitação. E isso não pode trazer desespero, mas sim humildade de render-se ao Senhor que sim, pode prever e conhece todas as coisas. Também diz Salomão: faça o que quiser, mas lembre-se que você irá prestar contas, trazendo um chamamento à responsabilidade, onde muitos esquecem da sua responsabilidade, não somente consigo mesmo, mas com os outros. No capítulo 12, talvez um dos mais conhecidos deste texto do Eclesiastes, diz Salomão, e eu gostaria de ler esta passagem: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua mocidade. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam um brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Ou como eu diria outras traduções, vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Esta conclusão de Salomão, de forma poética, traz a exigência de nos lembrarmos enquanto há forças, de que um dia prestaremos contas de nossos atos, de que um dia nos faltará as forças, talvez até mesmo para recorrer ao Salvador. A conclusão, nos seus últimos versos, é dizer: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Um tema bastante recorrente neste livro que se encerra hoje. Num livro que tem até um quê pessimista, taciturno, é a prestação de contas. Eu acredito que muitos promoveriam uma mudança radical em suas vidas se a vivessem sob a perspectiva de que irão prestar contas de todos os seus atos.
não somente a Deus em um futuro escatológico, não somente a respeito de atitudes e ações equivocadas, mas também daquelas impensadas, autômatas e irrefletidas. O mestre de Eclesiastes é alguém que já viveu o suficiente para perceber que os erros cobram um preço alto, e essa fatura muitas vezes pode demorar a chegar, mas um dia chega. Vive a vida de modo inconsequente é a demonstração de falta de graça nessa vida, pois o principal sinal da presença de Deus na vida de alguém é que esta pessoa ama outros além de si mesmo, e esse amor exige compartilhamento da vida, o que em outras palavras significa prestação de contas. Vimos que o escritor de Eclesiastes é alguém com um certo amargor na vida. Os anos lhe foram duros, apesar de estarmos ouvindo um rei sábio, poderoso, rico e que teve mais de 1000 mulheres. Talvez Salomão fosse o exemplo de sucesso para muitos, mas ao chegar ao fim de sua vida, são muitas as desilusões, frustrações, desespero e tristeza, pois ele sabe que viveu de forma inconsequente durante muito tempo de sua vida. Talvez pelo seu posto de rei, talvez pelo seu poder, talvez pela sua sabedoria e conhecimento, poucos ou nenhum se arvorou a dizer a Salomão quando ele cometia equívocos como ter 1000 mulheres. Poucos se arvoravam em aconselhar o sábio, dizendo-lhe: Salomão, será que este é o melhor caminho? E ele chega a este ponto da vida consciente de que se tivesse lembrado-se do Senhor, lembrado que um dia prestaria contas de sua vida, sem dúvida sua vida seria melhor. Em nome de Jesus, ouvimos durante estes capítulos um homem que está nos dizendo desesperadamente: haverá dias sombrios, a vida um dia vai ser difícil, então plante para que quando chegar este dia você não tenha medo de viver. Enquanto você está hoje saboreando a juventude, lembre-se que o Senhor está pensando não somente nos poucos anos que você vai viver, ou nos poucos anos da sua carreira, ou nos poucos anos da sua existência. O Deus a quem nos servimos está preocupado com a nossa eternidade. Então lembre-se disso hoje, para que você não sofra amanhã. Que Deus te abençoe.